Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Desmistificando o Espiritismo e no episódio de hoje, episódio 34, olha como a gente já avançou, né? Nós vamos começar o capítulo 10 do livro 2º do Livro dos Espíritos, que é chamado Ocupações e Missões dos Espíritos. Então o capítulo vai falar do que eles fazem, afinal o que fazem os Espíritos, não é? Então, vamos lá. Esse aqui não tem subseções, é uma sequência direta de questões, tá bom? 558. Os espíritos têm outra coisa a fazer além de se melhorar pessoalmente? A resposta é: eles concorrem para a harmonia do universo, ou seja, eles ajudam na harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são os ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, ou seja, de sofrida, como a vida na Terra, porque não existe o cansaço corpóreo, nem as angústias das necessidades. 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos também têm um papel útil a cumprir no universo? A resposta é: todos têm deveres a cumprir. O menos qualificado dos pedreiros não ajuda na construção do edifício tanto quanto o arquiteto? Ele faz uma referência à questão 540, que a gente passou recentemente, que é a questão onde ele fala da questão de se os espíritos agem sabendo ou não sabendo o que fazem. Foi no caso do episódio anterior, né? Aí continua. 560. Cada espírito tem atribuições especiais, ou seja, cada espírito tem uma função específica? A resposta é: vale dizer que temos de habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas, governando sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, que é o livro lá, um livro da Bíblia, né? Há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje nesse mundo o seu destino. Um tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em outra época, na terra, na água, no ar, e assim por diante. 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um deles ou são atribuições exclusivas de certas classes? A resposta é: todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência, quer dizer, o conhecimento, sem o trabalho, enquanto outros só adquirem com muito esforço. E o Kardec comenta: acontece a mesma coisa com os homens. Ninguém chega ao grau máximo de habilidade numa arte qualquer sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes menores que sejam dessa arte. 562. Já não tendo o que aprender, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou ainda têm ocupações? A resposta dele é: o que você queria que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade, ou seja, ficar sem fazer nada eternamente, seria um eterno sofrimento. Aí ele completa a pergunta, então, 562A. E qual é a natureza dessas ocupações deles? A resposta é: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por sua execução. Ou seja, os espíritos perfeitos da ordem mais elevada, eles não ficam parados porque eles aprenderam e acabou. Eles passam a ter a função de receber as ordens de Deus, transmitir elas para o universo e garantir que elas sejam cumpridas. 563. As ocupações dos espíritos são incessantes, quer dizer, nunca acabam? A resposta é: incessante sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre ativo, uma vez que eles vivem pelo pensamento. Mas não devemos comparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade, quer dizer, o fato de eles estarem fazendo, já é um prazer pela consciência que eles têm de serem úteis. Aí o Kardec completa a pergunta, 563A. Ele fala, isso é concebível, ou seja, dá para entender isso com relação aos espíritos bons. Acontece a mesma coisa com os espíritos inferiores? A resposta é: os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Você daria a um trabalhador braçal ou a alguém que fosse ignorante os trabalhos de um homem intelectual? Questão 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos, ou seja, os que não fazem nada,
Ou que não se ocupem de alguma coisa útil? A resposta é sim, mas esse estado é temporário e é subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências, ou seja, só acontece enquanto eles não são capazes de fazer mais do que isso. Certamente certamente existem aqueles que são assim, né, que não fazem nada útil, como há homens que só vivem para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde, o desejo de progredir faz com que experimentem a necessidade de atividade, e se sentirão felizes por poderem se tornar úteis. Estamos nos referindo a espíritos que chegaram ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porque em sua origem são como crianças que acabam de nascer, agindo mais por instinto do que por uma vontade firme. 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? A resposta é: examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. 566. Um espírito que se dedicou a uma especialidade na Terra, um pintor ou um arquiteto, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Ou seja, alguém que teve uma especialidade muito grande na Terra, como ele falou, um pintor ou um arquiteto, ele vai se interessar mais por questões, por exemplo, de pintura ou arquitetura do que de outras coisas? A resposta é: tudo se confunde, ou seja, tudo se mistura em um objetivo geral. Se for bom, o espírito se interessará por eles, por essas coisas, né, desde que lhe permitam auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Aliás, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em outra existência, já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode ser que nenhuma delas seja uma especialidade para ele. É isso que entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Note ainda o seguinte: o que é sublime para vocês, no mundo atrasado de vocês, não passa de infantilidade comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Como vocês pretendem que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que vocês desconhecem, admirem algo que para eles não passa do trabalho de um aprendiz? Como eu já lhes disse, eles examinam o que possa provar o progresso. E aí o Kardec completa, 566A. Compreendemos que seja assim em relação a espíritos muito adiantados. Entretanto, falamos de espíritos mais vulgares, mais simples, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. A resposta é: para esses o caso é diferente. Como o seu ponto de vista é mais limitado, eles podem admirar o que vocês mesmos admiram. Ele deixou bem claro, quer dizer, o espírito ele vai se interessar por coisas que a gente faz se elas demonstrarem que há o nosso progresso, espiritual. Fala, olha, ele fazer tal coisa mostra que ele passou dessa etapa para essa, ele está entendendo essas coisas, ele consegue fazer, perceber, produzir essas coisas. Caso contrário, para eles não faz diferença, porque eles já estão tão na frente que já... É como, vamos dizer assim, você olha uma criança fazer uma conta de soma, 2 mais 2 igual a 4. Você que sabe matemática, que já fez a escola toda, você fala, 2 mais 2 igual a 4. Se eu chegar para você e falar, sabia que 2 mais 2 é igual a 4? Você vai falar, Agora, se você vê uma criança na primeira série, no primeiro ano, fazendo a conta, você fala, olha, já está sabendo fazer conta de somar. É exatamente esse ponto. É isso que os espíritos adiantados veem. Fala assim, olha, já está sabendo fazer esse negócio. 567. Os espíritos se intrometem em nossas ocupações e em nossos prazeres? A resposta é: os espíritos vulgares, ou seja, os espíritos simples, como vocês dizem, sim. Eles rodeiam vocês constantemente e, por vezes, tomam parte muito ativa no que vocês estão fazendo, de acordo com suas naturezas. Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida, é preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas. Quer dizer, para impulsionar os homens nos caminhos que ele tem que seguir na vida, algumas paixões, alguns desejos dele têm que ser estimulados para ele quererem coisas que fazem evoluir, outros têm que ser moderados. Está exagerando, não é por aí.
E o Kardec completa ainda. Os espíritos se ocupam das coisas desse mundo de acordo com o grau de sua elevação ou de sua inferioridade. Certamente, os espíritos superiores têm capacidade de examiná-las em seus mínimos detalhes, mas só fazem isso quando é útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas desse mundo, por causa das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda não deixaram de existir. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, eles cumprem essas missões na erraticidade, ou seja, lá na vida espiritual, ou na condição de encarnados? A resposta é: podem cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Ou seja, o espírito que está fora da matéria, às vezes a maior ocupação, as grandes ocupações que eles têm são missões que eles têm para desempenhar. 569. Em que consistem, ou seja, o que são as missões de que eles podem ser encarregados, esses espíritos errantes? A resposta é: são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Além disso, existem algumas que vocês nem têm como compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e vocês não podem penetrar todos os seus mistérios. Aí o Kardec completa. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Seja como espíritos, seja como homens, são incumbidos, ou seja, recebem a tarefa de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e de garantir a execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como ajudar os enfermos, os que estão morrendo, os aflitos, cuidar daqueles de quem se tornaram guias e protetores, e dirigi-los pelos conselhos que lhes dão ou pelos bons pensamentos que lhes inspiram. Pode-se dizer que há tantas formas de missão quantas espécies de interesses a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual desempenha sua tarefa. 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes cabe executar? Não. Há os que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem perfeitamente com que fim atuam, ou seja, por que estão fazendo aquilo. 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? A resposta é: a importância das missões guarda relação com as capacidades e a elevação do espírito. Aí ele fala: o mensageiro que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diferente da de um general. O general que mandou, né? 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e fica feliz em obtê-la. Aí o Kardec completa, 572. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Ele fala: sim, geralmente há muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. 573. Do que é feita a missão dos espíritos encarnados? A resposta é: instruir os homens, ela é feita de instruir os homens, ajudá-los a progredir, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se purifica pela encarnação, ajudando ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão nesse mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. 574. Qual pode ser na Terra a missão de pessoas voluntariamente inúteis? A resposta é: há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem se tornar úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque sofrerão cruelmente a sua inutilidade voluntária. Muitas vezes
seu castigo já começa nesse mundo, pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhes causa. E o Kardec completa, 574A. Já que podiam escolher, por que preferiram uma existência que não lhes traria nenhum proveito? A resposta é: entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus lhes permite agir assim. Mais tarde, compreenderão à própria custa os inconvenientes de sua inutilidade, e eles mesmos pedirão para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil e que tenham recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os levam à ociosidade. 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a essa palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, ou seja, quando eu penso uma missão como uma coisa maior, né? Como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? A resposta é: pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. 576. Os homens que trazem uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascerem? Eles têm consciência dessa missão? A resposta é: algumas vezes sim, mas quase sempre ignoram isso. Ao virem à Terra, têm apenas um vago objetivo. Suas missões só se desenham após o nascimento de acordo com as circunstâncias. Deus os impele, ou seja, os leva pelo caminho que devam cumprir os seus desígnios. 577. Quando o homem faz uma coisa útil, age sempre em virtude de missão anteriormente predestinada ou pode ter recebido uma missão não prevista? O que ele quer dizer quando o homem faz uma coisa boa, sempre aquilo ali foi programado ou às vezes acontece, surge a oportunidade de fazer, né? A resposta é: nem tudo que o homem faz é uma missão predestinada. Muitas vezes, ele é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que aconteça uma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure, então, o escritor mais capacitado a compreender e executar o seu pensamento. Lhe transmite a ideia do livro e o dirige na sua execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer tal obra. Acontece o mesmo com certos trabalhos artísticos ou com as descobertas. É possível ainda que durante o sono corpóreo o espírito encarnado se comunique diretamente com o espírito errante, quer dizer, o espírito que está fora da matéria, né? E que os dois se entendam acerca da execução do trabalho. 578. O espírito pode falhar em sua missão por sua própria culpa? A resposta é sim, se não for um espírito superior. Aí o Kardec completa, né, perguntando, 578A. Quais são para ele as consequências, ou seja, de falhar, né? Terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Depois lidará com as consequências do mal que tenha causado. 579. Já que é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que é capaz de falhar? A resposta é: será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou será vencido? É claro que sabe. E seus planos, quando importantes, eles destacam quando importantes, não são confiados aos que tenham chance de abandonar a obra pela metade. Para vocês, toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que a vocês não é concedido. Então, o que ele quer dizer a gente acha, eles falam assim, como é que pode Deus ter deixado o cara falhar? Ele não sabia? Deus sabia. Se tinha que acontecer, não era na mão dele que ele ia pôr, porque ele já sabia que a gente não sabe, olha, putz, ele falhou, né? Não, aquela missão podia falhar, e Deus falou, tudo bem, é isso que eu caminho, porque ele sabe. Ele fala, agora isso aqui ele fala assim, isso aqui não pode deixar de acontecer. Imagina a missão do Cristo, né? Ele não podia pôr na mão de um espírito que pudesse falhar. 580. O espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo medo de outro que o faz por uma provação?
Ou seja, o espírito que vem e nasce com uma missão, ele tem o mesmo medo de falhar, né, do que o outro que tem aquilo como uma provação, um teste. Ele fala, não, ele tem experiência. E é isso que eles respondem. Quer dizer, fica claro, né? Uma coisa é pegar alguém que vai tentar fazer uma coisa, vai tentar ver se consegue fazer, que é o cara que vai ser provado, vai ser testado. Outra coisa é o cara que tem experiência, ele já fez isso antes, ele já viu como é que é. Bom, então agora ele vai fazer aquilo nesse lugar. Essa é a diferença de um espírito que não vai falhar. Ele já fez outras vezes, ele manja daquilo. Então Deus coloca aquele, ele pega e fala assim, esse cara sabe o que fazer, ele bota ele lá e fala, agora você faz aqui. Esse é o espírito que Deus coloca na missão que não pode falhar, porque ele já tem experiência. 581. Os homens que servem de faróis ao gênio humano, ou seja, que o iluminam com o seu gênio, certamente desempenham uma missão. Entre eles, porém, há aqueles que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, trazem grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Quer dizer, eles falharam, eles conseguiram, e aí, qual que é? Aí a resposta do Espírito é, deve-se considerar como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa a que se propuseram executar. Quer dizer, eles falaram assim, não, eu vou lá para fazer tal coisa. E eles erram. Eles não estavam prontos para a tarefa que eles quiseram fazer. Apesar disso, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que pareceu errado ou infantil numa época adiantada pode ter sido suficiente para o século em que foi divulgado. Quer dizer, a gente pensa isso na questão das religiões, por exemplo, né? Ou mesmo da ciência. Então, às vezes o que ele pode fazer é mostrar que ele é. Por exemplo, você pega uma criança que você quer ensinar ela a ler. Você não vai pegar e dar um livro na mão dele e falar assim, toma, me conta o que está escrito aí. Você vai falar assim, olha, esse aqui, ó, esse desenho aqui, ó, é o som do A, esse aqui é do B, quando eu junto o B e o A faz Bá. Aí daqui muito tempo você fala assim, mas isso é a lição que o cara veio ensinar? Ué, para aquele espírito era exatamente o que ele precisava saber, e era só o que ele dava conta naquela hora. Que é o caso, por exemplo, da criança quando está aprendendo a ler. Né? Questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Sem dúvida, é uma missão, o Espírito responde. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho debaixo da tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. E lhe facilitou a tarefa, dando à criança uma estrutura física frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Ou seja, Deus deu uma estrutura frágil para a criança para que ela pudesse ser sensível, fosse mais fácil marcar ela com todas as impressões. Mas existem aqueles que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer com que deem frutos bons, muitos bons frutos, do que endireitar o caráter de seu filho. Se esse vier a falhar por culpa dos pais, sofrerão os genitores, ou seja, sofrerão os pais as consequências dessa queda, caindo sobre eles o sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito tudo que deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. 583. Os pais são responsáveis pelo transviamento, ou seja, pelo desvio do filho que segue pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles lhes dispensaram. Quer dizer, se o filho seguir para o lado errado, a culpa, e os pais fizeram tudo o que eles podiam, ainda é culpa deles? Essa é a pergunta. A resposta é não. Mas quanto pior forem as propensões do filho, ou seja, quanto mais tendência ele tiver a sair para o lado errado, mais pesada é a tarefa e maior o mérito dos pais se eles conseguirem desviá-lo do mau caminho. E aí o Kardec completa a pergunta. 583A. Se um filho se torna homem de bem, independente da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, eles tiram algum proveito disso? A resposta é simples. Deus é justo. E é óbvio, né? Se eles não fizeram nada para o filho seguir certo, eles têm merecimento sobre isso? Não, né? Ou seja, eles têm o merecimento do que eles fizerem pelo filho.
O que eles de fato fizerem para levar ele para o caminho certo, vai ser contado a favor deles. O que eles falharam de fazer, não. Né? 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que só tem em vista satisfazer a sua ambição, e que para alcançar esse objetivo não recua diante de nenhuma das calamidades que vai espalhando? Vejam que esse é o tipo de pergunta que tem a ver com a época das conquistas, né? Enfim, alguém que vai tomando o que é dos outros, né? Então eu vou até repetir, tentando deixar ela mais fácil assim, a questão. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que só deseja satisfazer a sua ambição, e que para isso não recua, ou seja, não se intimida diante de todo o mal que ele vai espalhando pelo caminho? A resposta é, na maioria das vezes, ele não passa de um instrumento de Deus, que Deus se serve para cumprir seus desígnios, representando essas calamidades, esse mal que ele provoca, um meio para fazer que um povo caminhe mais rapidamente. Então, até tem mais uma questão esse capítulo, mas olha que interessante. Eu vou até ler a outra questão, depois a gente comenta se for o caso. Porque aí, essa é a última questão do capítulo, mas o Kardec faz um complemento, 584a. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas a um fim pessoal. Então ele está afirmando, na verdade, né? Ele fala, essa pessoa que é instrumento desses males que ela provoca, não tem parte nenhuma na produção do bem que venha disso, porque o interesse dela não era o bem, era só o fim pessoal. Aí a resposta é, ainda assim ele vai tirar algum proveito desse bem? E aí a resposta do Espírito é bem taxativa, é bem clara. Cada um é recompensado de acordo com suas obras, com o bem que quis fazer, e com a retidão, ou seja, com a sinceridade e a honestidade de suas intenções. E aí o Kardec faz um comentário no final do capítulo aqui. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas, ou seja, que são características da sua existência corpórea. No estado errante, ou seja, no estado da vida espiritual ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Então ele está falando assim, o cara que está encarnado, as ocupações dele têm a ver com a existência corpórea dele, ele tem que fazer aquilo que tem a ver com a existência que ele está tendo. E quando ele está no estado espiritual, no estado fora da matéria, tem a ver com o adiantamento dele. Quanto mais adiantado, mais relevante aquela missão, mais responsabilidade ele tem. Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para a nova encarnação. Outro, está falando daqueles que são dos que estão desmaterializados, que estão na forma espiritual, né? Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias ao progresso, né? Ajudam os homens de gênio que participam no avanço da humanidade. Aos que encarnam com a missão de progresso, enquanto outros tomam sob sua tutela, ou seja, cuidam de indivíduos, famílias, agrupamentos, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem, ou seja, governam os fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares, ou seja, os espíritos inferiores, se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que Deus lhes dê os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem aproveitar ou gozar do bem. Então, gente, aí você está falando assim, quer dizer, existem funções diferentes para os espíritos e as missões que eles podem ter, elas estão relacionadas com a situação que eles estão. Se eles estão encarnados, tem a ver com o contexto em que eles estão encarnados, né? Então você nasce num meio, você vai viver de acordo com aquele meio e fazer aquilo que você tem que fazer de acordo com o que o meio permite. No estado espiritual, quando está fora da matéria, normalmente o que você faz é
Os espíritos que têm algum já entendimento, eles vão tentar se melhorar o melhor possível, se preparar para a próxima missão que eles tiverem. Alguns já estão bem mais adiantados, então eles vão tomar conta dos outros, eles vão ajudar a proteger, a direcionar pessoas ou grupos de pessoas, que podem ser tão pequenos quanto uma família, ou tão grandes quanto um país ou um continente, né? Ou mesmo um planeta, como é o caso do Cristo, que cuida de todo o planeta Terra, né? Pelo menos até onde a gente sabe, né? Então, outros vão governar os elementos da natureza, vão falar assim, não, eu vou cuidar para que a natureza funcione como ela deve ser, enfim, de acordo com o entendimento e com a evolução deles. E os inferiores, eles vão se metendo nas coisas, fazendo o que vai dando na telha, até a hora que eles enxergam que eles precisam melhorar, acabam sofrendo por isso, e até a hora em que é possível, em que Deus permite que eles tenham uma oportunidade, ou seja, que eles estiverem prontos, então Deus dá para eles a oportunidade de começarem a andar para frente de novo. E com isso, a gente encerra, né, o capítulo 10 do livro 2º do Livro dos Espíritos e o nosso episódio 34. No próximo episódio, a gente vai para o último capítulo desse livro, que é o capítulo chamado Os Três Reinos. Nele a gente vai falar dos minerais e as plantas, dos animais e o homem. E vai falar da teoria chamada metempsicose. Então, muito obrigado e até já.